Ouviu ele aí falando, e você tem visto aí nas redes sociais que Israel está em guerra. E Israel é o relógio, né? É o relógio que está apontando para a vinda de Jesus, tá? Então fica atento, irmãos, fica atento, fica ligado. Eita Deus, queridos, abra sua Bíblia no Evangelho de João capítulo 1. Glória a Deus, Senhor. Diante do Senhor e da tua santa e bendita presença, Pai, nós estamos e procurando viver um dia após outro de acordo com a tua vontade. Que o Senhor se manifeste de forma gloriosa em nosso meio, porque eu sei que o Senhor já está aqui, porque eu sei, Pai, que o Senhor se responsabiliza por tudo que é feito neste lugar. Aqui não é outro lugar senão a tua casa, Senhor. Fala com a tua igreja, fala conosco, Deus, em nome de Jesus. Nós queremos diminuir o Senhor crescer. Que o Senhor seja exaltado no nosso meio, Pai. Que o teu nome seja glorificado em cada vida. Eu preciso do teu Espírito Santo, Senhor. Eu necessito dele todos os dias da minha vida. Então que os meus lábios, ó Deus, o abrir e fechar da minha boca, seja o teu Espírito a falar com cada um. Em nome de Jesus. Amém? O Evangelho de João capítulo 1. Quem achou? Amém. João 1. Nós vamos ler alguns versículos, tá? Glória a Deus. Daqui a pouquinho você vai entender o que Deus quer para você e para mim nesta noite. Aleluia. Eu cheguei maravilhada ontem do Luau com aquela palavra. E o mais interessante é, irmãos, que era um jovem, um menino muito novo. E o menino conhece a Bíblia e pregou. Quem estava aqui no Luau ontem? Você recebeu a palavra de ontem? Então, queridos, você pode ser melhor que ele. Como assim, pastor? Se dá para Deus, para tu ver o que Deus vai fazer na tua vida? Rapaz, pregou, irmãos, que a gente babou, ficou de boca aberta. Sabe por quê? Porque se entrega. Se entrega totalmente a Deus. Jovem, muito jovem, eu acredito que ele da idade do Eric, assim como o Eric, como o Neto, como os meninos novos, não é, Leste? Muito novo, Deus falou muito com você, não foi? Falou muito comigo também, porque eu chorei muito. Aleluia, Deus é bom o tempo todo. Bom, vamos lá. Eu coloquei um tema, e esse tema você pode fazer de dois lados. Os obedientes são íntimos, ou os íntimos são obedientes. O que é que você prefere? Os obedientes são íntimos. Os íntimos são obedientes. Glória a Deus. João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio era um verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas. E as trevas não a compreenderam. Aleluia. Até aí. Espírito Santo, fala conosco. Queridos, preste atenção. Quem era o verbo? Deus. Quem era o verbo? Deus. Né? Já começa dizendo que o verbo era Deus. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Então o verbo
Porque Jesus é Deus. Quem compreende isso? Como assim, pastor? São 3 em 1. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o verbo, ele estava com Deus. Por quê? Porque desde o princípio, como assim? Como era que ele estava no princípio? Quando Deus disse assim, façamos nós. Você já leu em Gênesis? Deus disse assim, ele poderia dizer assim, eu vou fazer o homem a minha imagem e semelhança, mas ele disse, façamos nós. Então, desde o princípio, já era Jesus, já tinha Jesus. Mas, pastor, eu não estou entendendo. Ele já estava em Deus. Porque Ele é Deus. Dá para você entender? Pastor, ainda não estou entendendo. Entenda o que dá para entender. O que não dá é revelação. É para Ele. As coisas reveladas é para nós. E as ocultas é para Ele. Ele era Deus. Ele é Deus. Jesus já estava desde o começo. Como assim? Eu ouvi um pregador falando algumas coisas ontem. E começou a fluir algumas coisas dentro de mim. Ele estava com Deus. No princípio ele disse, façamos nós. Deus estava com o Filho e o Espírito Santo quando foi formar você e eu. Glória a Deus. E ele disse, façamos nós. Eu imagino, é a minha imaginação agora, viu? Deus dizendo assim, vem cá, tu. Deus dizendo assim. Deita aqui, pastor Deus, por favor. Deita aí no chão. Isso, deita. Olha só. Eu imagino Deus dizendo assim. Vem cá, Davi. Vem cá. Deus, o Filho e o Espírito Santo. E ele dizendo assim, Filho, façamos nós. Façamos nós, abaixa. Façamos nós, começa a focar no tio, vai. Façamos nós. Façamos nós. Era quem? O Pai, o Filho e o Espírito Santo fazendo o homem. Você está entendendo? Então, ele já existia. Aleluia! Ele já estava em Deus. Você está entendendo? Diga glória a Deus. E ele disse, façamos nós. E aí Deus fez. Pode voltar para o seu lugar. Pode levantar. Quem entendeu? Quando Deus disse, façamos nós, no Velho Testamento, no princípio, quando a Bíblia está relatando, no princípio, ele já existia. Ele já estava em Deus. Você entende isso? Aí Deus, para complicar, como disse o pregador, faz isso. Vem cá, pastor Adilson, vem cá, Adilson, filho. Sobe aqui os dois, homens de Deus. Agora o Pai, Deus, e o Filho. Como assim? O Filho é maior que o Pai? Né? E aí Deus diz assim, vai filho, vai. Se entrega por ele. Se entrega por ele, morre por ele, filho. Por quê? Porque eu quero ele para mim. Pega lá, abraço, pastor. Eu quero ele para mim, abraço. Deus está dizendo assim, olha, eu vou mandar meu filho para ter intimidade contigo. Para ser íntimo seu, aleluia. E ele diz assim, como diz o Evangelho também de João, para que onde eu esteja, ele esteja junto comigo. Por quê? Porque eu quero ser íntimo dele. Sobe, pastor. Eu quero ser íntimo. Então está o Pai, está o Filho e está você. E Deus dizendo assim, vem para perto de mim, abraço. Vem para perto de mim, eu quero estar junto com você. Está dando para você entender. Deus abençoe. Você está entendendo o que Deus quer? Então, Deus, Ele quer
intimidade, irmãos. O que é intimidade, pastor? Irmãos, intimidade é um relacionamento de alto nível que transparece liberdade, conhecimento, que você gasta tempo, que você quer profundidade. Está dando para você entender o que é intimidade? Como assim? Eu não estou falando de intimidade entre um homem e uma mulher, mas a igreja em Cristo é como se fosse um casamento. É um casamento que nós estamos aguardando o noivo. E eu estou falando de intimidade. O pastor Adilson é íntimo da esposa. E entre o pastor Adilson e a pastora Adilzete não pode haver segredo. Não pode, Eric. Entre você e a sua esposa não pode haver segredo. Por quê? Porque vocês são os íntimos, vocês são uma só pessoa. Está dando para você entender? É uma só pessoa. Então, entre você e Deus não tem segredo não, porque Ele vê até o que você está pensando. Até o que você está pensando, você ainda nem falou. Mas Ele já sabe. Você entende isso? Às vezes nós até queremos guardar segredo, não é? Quando falhamos, quando erramos, queremos guardar segredo. Mas não tem como guardar segredo com quem é íntimo. Você entende isso? Diga glória a Deus. Então gastar tempo, profundidade. Não tem segredo entre o pai e o filho. Por quê? Porque o maior exemplo de intimidade é Jesus para com Deus. Por isso que Deus, Ele enviou o filho dele para o ventre de Maria. Porque Deus aí confundiu mais uma vez. Pegou o menino e colocou no ventre de uma virgem. Você está entendendo? Por quê? Porque a intimidade era só com ele. Mas ele precisava de um ventre para que o filho nascesse. Deixa eu dizer algo para você. Quando Jesus foi para o ventre de Maria, que ele nasceu, que ele cresceu, que ele ficou homem, ele não deixou de ser Deus. Ele não deixou de ser Deus. Era Deus dentro da humanidade. Por quê? Porque Maria era humana. Deus dentro da humanidade. Deus, porque no princípio era o verbo. Aleluia. Você está entendendo? Dentro de Maria. Por isso o nome dele é Emanuel. Deus conosco. Por isso Emanuel. Deus conosco. Deus conosco. Glória a Deus. Intimidade. Diga para o seu amigo, seu irmão aí. Intimidade. Deus quer intimidade com você. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Exaltado seja o nome de Jesus. Então, irmãos, é Emanuel. Deus conosco. Deus dentro da humanidade. Deus dentro de Maria. Jesus foi lá para o ventre para que ele viesse nascer, mas ele não deixou de ser Deus. E você vai ver aqui em Filipenses capítulo 2, aleluia. Glória a Deus. Veja aí se você puder. Você está dando para você assimilar o raciocínio que o Espírito Santo colocou no meu coração, aleluia, Deus. Capítulo 2 diz assim, versículo 5. De sorte, Filipenses, capítulo 2, versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, que sendo ele em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz.
estava onde? Em Deus. Mas ele foi para o ventre de Maria, ele foi gerado não por homem, mas pelo próprio Deus. Você entende isso? E Maria teve a criança de parto normal, mas José não tocou em Maria até que ela teve Jesus. Está dando para você entender? Então, o que é que eu aprendo com isso? A minha intimidade com Deus. Ninguém pode interferir, mas eu preciso me aprofundar nele. Eu preciso ser profundo com Deus. Irmãos, nós vivemos no raso. Pastora, irmãos, observe. Observe, querido, nós vivemos no raso, nós precisamos nos aprofundar, nós precisamos nadar no oceano do Espírito. Uma profundidade maior, Deus quer uma intimidade maior. Deus não quer que você diga, eu sou crente, ando com a Bíblia debaixo do braço e sei algumas coisas da palavra. Não. Era o verbo no princípio, e o verbo andava com Deus, e o verbo era Deus. Ele era íntimo. Você vê, irmãos, é lindo quando Deus, ele começa a nos mostrar algumas coisas. Você vê em Mateus, capítulo 14, Mateus 6, você sabe que ele manda entrar no quarto, fechar a porta e ter o quê? Uma intimidade com ele. Sim ou não? Mateus 6. Depois você avalia. 6:6 vai falar isso aí. Mas eu quero que você leia aí comigo. Mateus 14, 23. Mateus 14, 23. Olha o que acontece, irmãos. Algumas coisas interessantes que eu estava observando. O 14, você achou? Mateus capítulo 14, versículo 23, diz assim a palavra de Deus: e despedida a multidão, subiu para orar à parte. Na sua Bíblia tem assim? E chegaram já à tarde, estava ali onde? Só. Irmãos, depois da multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus fica o quê? Depois que acontece a multiplicação dele, vai ficar só. Mas peraí, pastor, ele não era Deus? Precisava? Ele estava nos ensinando. Irmãos, a nossa oratória não precisa ser bonita. É oratória, pastora. Oração, que eu estou falando bonito. A nossa oratória não precisa ser excelente. Não! Sabe o que é que precisa? Você entra no seu quarto, fechar a sua porta e ter comunhão com Ele. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Você vem para a igreja. Aí você, quando chega no meio do caminho, você esquece a Bíblia. Aí você volta para buscar? Não. Mas se você esquecer o celular, você é mais íntimo com o celular do que com Deus, meu amigo. Pastora, vê se você larga ele. Você come com ele, você deita com ele, você vai para o banheiro com ele, você anda com ele, você não vive sem ele. Se você ficar um dia sem o celular, misericórdia. E com Deus? Com quem você quer intimidade? Irmãos, é a nossa vida no dia a dia. Mas o bom, queridos, é que no celular tem coisa boa, pastor Augusto. Eu não. Eu posso passar o dia com o celular, mas eu posso passar o dia ouvindo pregação. Eu posso passar o dia ouvindo louvor. Eu posso passar o dia mandando mensagem para as pessoas que estão desviadas. Posso ou não posso? Porque a maior evangelização hoje é pelas redes sociais. Mas você fica assim? Não me responda. Mas você ouve piada, você ouve do Cauã, do Cauê, do Cauê, do Caô, do Caiú. Se ou não, irmão, eu estou falando alguma heresia.
Irmãos, Jesus, o Filho de Deus, Jesus é Deus, mas quando acontecia o milagre, ele ia para onde? Se reservar. Quanto tempo tu passa no quarto? Quanto tempo? Ei, pastora, no quarto eu passo muito tempo, mas fazendo o quê? Orando, lendo Bíblia, falando com Deus, perguntando para Deus o que Ele tem para a sua vida. Como é que você está diante de Deus? Pastor, isso só pode ser no quarto? Não, irmãos. Se você passa um dia louvando a Deus, varrendo a casa, lavando os pratos, você tem que fazer para a sua casa não ficar suja. Mas você está ali orando, falando com Deus, perguntando algumas coisas para Ele, dizendo para Ele o que tu vai resolver. Os obedientes são íntimos. Os íntimos são obedientes. Deixa eu dizer uma coisa para você. Depois desse milagre, Jesus ele foi orar. Ele foi orar só. Pare e depois você vai ler. Ele foi orar só. Ele não chamou nenhum dos discípulos. A Bíblia diz aqui, irmãos, que depois da multidão aqui, que ele mandou os discípulos trazer o que tinha, que era 5 pães e 2 peixinhos. Está no 14, 17. Aí você vai ver dizendo assim: e tendo mandado que a multidão assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos no céu, abençoou e partindo os pães, deu aos seus discípulos, os discípulos à multidão. Olha o que ele fez. Vem para cá, diaconisa Lúcia. Só Jesus foi o discípulo. Abençoou. Ele estava dando graças. Ele estava já agradecendo a Deus. Por quê? Intimidade. Irmãos, os íntimos têm resposta instantânea. Viu? Ó! Deus, Pai, multiplica, abençoa. E ele sai andando. Vai dando e ele vai cortando. E vai crescendo o pão. Irmãos, eu imagino que foi desse jeito. Quanto mais os discípulos davam pão, mais o pão crescia. Quanto mais eles arrancavam um pedaço, mais o pão crescia. Por quê? Oração! Oração! Ei, o que é oração? Orar e agir. Oração. Oh, queridos, a gente marca 1 hora de oração. Poucos oram. Poucos fazem. Como é que está a sua vida com Deus? Está íntimo? Você vai me dizendo aí, viu, se você está íntimo de Deus. Você está entendendo? Então, o que é que Deus quer de mim, pastora? Deus quer que tu ore. Deus quer que tu tenha intimidade com Ele. Deus quer que tu aproveite as redes sociais para falar dEle. Eu mando assim no grupo: meninas, divulga aí esse trabalho. Poucos divulgam. Poucos divulgam. Sabe por quê? Porque você não é íntimo. Porque você está distante. Porque eu estou distante. Porque nós precisamos nos aproximar mais. Porque, queridos, nós precisamos entender que só houve multiplicação, que só houve a multidão alimentada por causa da intimidade de Jesus para com Deus. Porque ele estava como homem, mas ele continuava sendo Deus. Ele não deixou de ser Deus. Você está entendendo, querido? Quem está entendendo? Quando você fala de Abraão, pastora, mas era Jesus. Vou te dar exemplo de homem da Bíblia. Já que porque ele era Deus. Jesus é Deus, pastor. É diferente, eu sou ser humano. E Abraão? Abraão, irmãos.
Observe a história de Abraão. Observe que você vai ver ele dizendo: sai, Abraão, da tua terra, sai da tua parentela, vai para a terra que eu mostrarei. Obediência. Ele fez o quê? O que é, Deus, que eu vou fazer? Não. De forma nenhuma. Ah, Deus, isso eu faço, mas isso aqui não. Não. Vai para a terra que eu ainda vou te mostrar. E a Bíblia diz que ele saiu. Ele levou o seu sobrinho Ló. Ele saiu da terra, ele saiu da parentela, ele foi para a terra que Deus ainda ia mostrar. E você pare para observar que Deus disse para ele que os descendentes dele seriam como as estrelas do céu, como a areia do mar. E a palavra se cumpriu? Sim, pai de multidões. Por quê? Intimidade. Obediência junto. Você concorda comigo? E ele foi. E você, o que mais me deixa intrigada é que Deus pega e realiza o desejo do coração de Abraão. Mas depois Deus pede. Se Deus te pedisse agora que eu te mais amo, não me responda, só daria a ele. Você sabe por que Abraão deu? Porque Abraão tinha plena convicção e certeza que mesmo que ele enfiasse o cutelo ali no seu filho Isaac, Deus o ressuscitaria. Era a convicção e a certeza de Abraão. Porque intimidade. Ele sabia os gostos de Deus. Deus ama sacrifício, irmãos. Qual sacrifício tu tem feito? Eu venho para a igreja. Não é sacrifício não, irmão. Vir para a igreja não é sacrifício. Sacrifício é muito mais que isso. Sacrifício é tu largar tudo por Jesus. Sacrifício é tu não se preocupar com o que está acontecendo ao teu redor. Mas tu estás, sabe, tão ligado com o céu, tão, entronizado com o céu, que independente de estar cheia aqui, a água querendo me submergir, o fogo querendo me queimar, mas eu tenho a convicção e certeza que eu sou íntima com Ele, e aonde eu estiver, Ele vai cuidar de mim. Você é íntimo com Deus? Não me responda, Ele só avalia a sua vida, porque nós somos bons em avaliar a vida dos outros. Você está entendendo, irmãos? Então Jesus, ele foi orar. Ele foi lá, sozinho, a Bíblia diz. Não foi só essa passagem, foram várias. Que ele se retira e vai orar. Que ele se retira e vai estar com o Pai. Irmãos, nós somos preguiçosos para orar. Nós vimos de uma linhagem, de uma igreja, que nós somos preguiçosos na oração. Que nós somos preguiçosos em ler Bíblia. E nós fomos acostumados, sabe o quê? Senhor, me dá. Senhor, me dá. Senhor, me dá. Senhor, me dá. Foi assim ou não foi que você foi acostumado? Parece que botaram um cabresto assim e você não tinha outra visão. Eu fui acostumado assim. E hoje eu estou lutando e me policiando para que eu venha ser mais íntima de Deus. Mas, pastora, como a irmã Maria dizia, olha para a senhora, a mulher cheia de Deus, sim, mas é muito pouco do que Deus tem. Ele tem muito mais, irmãos, para derramar na nossa vida. Aí você fica abismado, eu fico também abismado com alguém que chega e Deus usa, sim. Porque usa, porque se dá, porque Deus não te usa, porque tu é preguiçoso. Para ler Bíblia, para estudar, para se alimentar, para tirar tempo com Deus, irmãos, a gente ajoelha, em 5 minutos a gente se levanta. É assim, não é? 5 minutos, Luciano.
Senhor, a gente passa ajoelhado. Por quê? Porque tem muita coisa para fazer, pastor Deus. A minha vida é corrida. Deus não está perguntando isso não, irmão. Ele quer intimidade. Ele lançou Jesus assim. Ele pegou o que ele tinha de melhor no céu e disse: vai, filho. Vai por eles, porque eu quero intimidade com eles. Porque eu quero estar perto deles. Porque onde nós estivermos, eu quero que eles estejam também. Então a intimidade tem que começar aqui, irmãos. A nossa intimidade tem que começar aqui. Queridos, você vai ver o Velho Testamento. Quando você vai ler o Velho Testamento, você vai ver Noé. Deus dizendo assim: Noé, meu filho, deixa eu te dizer uma coisa. A humanidade se corrompeu. Ei, Noé, eu só achei você justo. Eu só achei você justo e eu vou acabar com a humanidade. Eu vou acabar com o povo que eu fiz, mas eu te encontrei justo. Então, Noé, faz uma arca. O que ele fez? Obedeceu. Será que Noé era carpinteiro? Será que Noé sabia fazer arca? Não, irmãos. Mas ele foi fazer. Obrigada, Denise. Às vezes nós dizemos assim: mas eu não sei fazer. É como o rapaz disse ontem. E quem disse a você que Deus escolheu capacitados? Deus escolheu você que não sabe. Você que Deus não dá nada por você. É você que ninguém dá valor. É você que ninguém olha para você e diz: essa daí dá para ser missionária. Essa daí dá para ser pastor. Esse daí dá para ser pastor. Essa daí dá para ser isso, dá para ser aquilo. Ei, não! Ele escolhe aqueles que se disponibilizam e são íntimos para fazer a vontade dele, para obedecer. Quem está entendendo, irmão? É desse jeito. Noé, vem cá. Eu imagino Deus conversando com Noé. Conversando cara a cara com Noé. Dizendo assim: meu filho, eu me arrependi de ter feito povo. Você acha que hoje Deus não olha como uma folha ou não é irmãos? Você passa pela rua, você vê pessoas do mesmo sexo agarradas. Você passa pela rua, você vê pessoas usando droga tranquilamente. Você acha que Deus não está olhando para a terra e dizendo assim: está fedendo as minhas narinas? Pastora, a senhora vai presa. Não tem problema, irmão. Vai levar comida para mim lá na cadeia. Porque lá dentro da cadeia eu vou pregar. Queridos, Deus está do mesmo jeito que estava na época de Noé, ou pior. Porque você lembra de Sodoma e Gomorra? Irmãos, Deus quer intimidade. Ele está dizendo para mim e para você hoje: se converta. Pastor, se converta, mude de vida. Transforme os seus erros em verdade. Ou não? Você tem erro? Não, filho? Não? Está mais crente do que eu, porque eu ainda erro. Transforme os seus erros em verdade. Vá mudando. Vá mudando, vá olhando para você mesmo e vá avaliando. A própria palavra de Deus diz isso. Que nós não nos condenaríamos. Se fosse para eu me condenar, eu ia dizer: do jeito que eu vou, eu acho que eu vou para o inferno. Eu ia não, irmão. Mas a gente diz para as outras pessoas, diz ou não diz? Do jeito que fulano vai acabar no inferno. Mas Deus está dizendo para mim e para você hoje: mude. Mude. Ah, pastor, eu sou boa. Não, querido. Nós somos maus. A Bíblia diz que bom só tem um. Deus. Que é Ele. Todo-Poderoso. Só Ele é bom. Tem coisa ruim em mim e em você. Mas Deus, Ele quer intimidade. Você sabe, irmãos, que quando você se aproxima mais de Deus,
você tira algo de você, quando você ganha algo dele, você perde algo seu. Porque algo ruim de você sai e chega algo bom dele para a sua vida. Você sabia disso? Pastor, a senhora está falando que eu sou ruim? Estou falando que você é ruim, eu também sou ruim. Nós precisamos mudar, matar a nossa velha natureza. Nós precisamos aprender, irmãos, que Deus, Ele trabalha de acordo com o que você se disponibiliza. Ó, irmãos, se você chegar aqui, entrar na igreja de manhã e disser assim para Deus: Deus, eu só vou sair daqui, Senhor, quando o Senhor me encher de uma tal forma que eu não suporte mais nem andar, de tanta unção que o Senhor derrame na minha vida. E se ajoelha ou se sente aí e comece a adorar. Você vai ver o que Deus faz na sua vida. Mas eu não acho um crente, irmãos, que diga assim: pastor, me achar da igreja, que hoje eu vou passar o dia na igreja adorando ao Senhor. E às vezes a gente faz e não vem. Sim ou não? Irmãos, sabe por quê? Porque a nossa carnalidade é tanta, a nossa vontade da carne é tanta que a gente alimenta, que não prevalece a vontade do Espírito. Você sabia disso? Há uma guerra, como Paulo diz nas cartas que ele escreveu. Há uma guerra entre a carne e o Espírito. É uma guerra, porque o Espírito quer as coisas de Deus e a carne quer o pecado. É assim ou não? E você serve mais para quem? Para quem você mais alimentar. Se você alimentar mais a carne, você vai ser mais carnal. Se você alimentar mais o Espírito, você vai ser mais espiritual. Você vai estar mais perto de Deus. Você entende isso, querido? Diga glória a Deus. Eu vou terminar, irmãos. Glória a Deus. Eu vou ler 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 17, versículo 14. Para a gente já fechar aqui. Tessalonicenses 3, só para você entender. 3, 14. Deixa eu estou em Timóteo. É isso, meu Deus. Não, é 2 Tessalonicenses. É 2, tá? Porque não tem 3,14 em primeira. Diz assim: mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal, e não vos mistureis com ele, para que não se envergonhe. Todavia, não tenhais como inimigo, mas admoestai-o como irmão. Você está entendendo? Isso aqui é para quem não é íntimo. Quem não é íntimo, querido, nós não podemos estar perto. Por quê, pastora? Ele é teu irmão. É. Mas se você for ver, você vai se vergonhar em andar com uma pessoa que não é íntimo de Deus. Por quê? Porque os pensamentos não vão ser iguais. Os pensamentos não vão ser iguais. Você vai pensar nas coisas celestiais, mas não tenha ele como inimigo, a Bíblia diz. Não tenha como inimigo, mas admoeste. Qual é a minha responsabilidade? De andar com uma pessoa que, mesmo sendo crente, não tenha muita intimidade com Deus. A minha responsabilidade, quando ele fazer algo errado, é corrigir. Fulano, não faça naquela pessoa, não. Fulano, Deus não se agrada disso, não. Rapaz, olha, a palavra de Deus diz assim, assim, assim. Você está dando para você entender? Porque esse que não tem intimidade, irmãos, não tem temor. Não busca a face de Deus. Irmão, tem crente que busca Deus por interesse? Eu acho que não.
Não é possível, não. Ele vem só por causa das bênçãos. Não, eu vou para a igreja porque eu sei que eu vou. E quando eu chegar lá que eu orar, Deus vai fazer isso por mim. Vai me dar isso. Irmão, venha não por interesse, querido. Venha para adorá-lo. Venha para dizer que Ele é poderoso, que Ele é grande. Venha para se colocar diante dele e dizer assim: Senhor, eu sou um miserável pecador e preciso do Senhor todos os dias da minha vida. Você já leu isso na Bíblia? Não? E chegou 2 homens no altar de Deus. Olha, Senhor, eu não sou como tal, que pega, que faz isso, que faz aquilo. Não, eu sou uma pessoa tal. E o outro chegou e disse: Deus, eu sou um miserável pecador, que preciso do Senhor. Qual foi a oração recebida? Aquele que se humilhou diante de Deus. Você entende isso, queridos? Nós vamos orar e ceiar, tá? Por que Deus rejeitou a Saul, irmãos? Né? Por quê? Por que Deus rejeitou a Saul? Pode se colocando de pé. Aleluia, Deus. Aleluia. 2 Tessalonicenses 1:8 diz assim: como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão na eterna perdição, longe da face de Deus, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Você entende isso, queridos? Por que Deus trouxe essa palavra para nós? Porque Ele quer intimidade. Feche os seus olhos e ore.